comunidade e reunimos um conjunto de educadores de vários ciclos de ensino, com várias idades, para fazer um trabalho de construção de roteiros, de trabalho colaborativo, e eu ia mostrar um pouco do que... Vamos ver se consigo, porque eu tenho sempre esta dificuldade, certo? Consegue, Luiz, você já avançou muito na tecnologia, olha. Vamos ver. Estou mostrando? Parabéns, está mostrando. Então, tivemos educadores de várias áreas disciplinares, e o que eles tiveram a trabalhar foi como é possível a interdisciplinariedade trabalhando por projeto e partindo das perguntas que as crianças habitualmente fazem. E foi isso que nós tivemos a fazer. Fizemos numa sala, enchemos as paredes cheias destes papelinhos, não sei como é que vocês chamam aí no Brasil, nós aqui chamamos post-it, e vou tentar ir mostrando também outra, vou tentar ir à procura de outra para vocês verem como foi esta. Aqui, tenho aqui outra que se calhar pode interessar, e vai ela. Tivemos a construir um caminho coletivo para em setembro podermos começar a trabalhar de forma diferente com estas crianças. Eu já tinha explicado aqui que nós derrubámos algumas paredes aqui na escola, ficaram espaços diferentes. Vamos ver se a escola não cai, espero que não. Tivemos que chamar um engenheiro para não partir paredes mestras. E então vamos começar a fazer assim com crianças daquilo que em Portugal é o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto ano, e também no projeto piloto do sétimo. Há 2 anos não tínhamos nada. Lembro, quando eu estava aqui não tínhamos nada. Hoje temos estes anos todos a trabalhar em conjunto e sem o paradigma da instrução presente. Portanto, partilhar convosco esta boa novidade, que ainda é melhor quando nós chegamos ao fim das 15 horas de formação e de trabalho, todo o mundo está contente e todo o mundo participou e se respeitou mutuamente. Isto é muito, muito, muito importante para mim, e partilhar convosco também é uma satisfação. Para o setembro, quando começar aqui o ano letivo, mais novidades vos trarei, com certeza. Nós vamos ter aqui uma mega formação de pedagogia relacional, de pessoas que percebem de neurociências, da relação pedagógica, e, portanto, estamos a fazer este caminho muito interessante que eu partilharei aos poucos convosco. E agora vamos para férias e vamos contentes. É isso. Luiz, amigo, que incrível! Muito linda a sua partilha, muito especial. Eu vejo que é assim que começa mesmo as construções. Esse evento vai ser muito importante também, tá? Vamos organizar aí para divulgar também, se todos conseguirem ter uma forma de participar, vai ser muito importante. Porque é importante a gente integrar essa rede, né, e ter esses desenvolvimentos e ver em cada localidade como está acontecendo. Lembrando que aqui, né, nós estamos uma formação oficial, né, das novas construções sociais de aprendizagem e educação das redes de comunidade de aprendizagem, né, onde nós desenvolvemos pelo coração, pelo desejo de fazer, pela humanização que temos uns com os outros, né? Então, vamos mantendo essa força. Luiz, eu gostaria de fazer uma pergunta para começarmos, né? Hoje temos a questão do Matheus, que ele tinha trazido, né, para trazermos também da construção do currículo, e eu queria antes perguntar para você como que você desenvolveu essa construção que você fez com eles, para poder explicitar como que chegou nesse desenvolvimento, né? Isso é importante, até para trazer as ideias para todos. Só queria dar bom dia para quem está chegando agora. Eu vi que um pouquinho antes chegou a Ana. Ana, se você quiser também trazer as colocações, por favor, fique muito à vontade, tá? Lorena, querida, também bem-vinda. Guilherme, bem-vindo também, amigo. Todos bem-vindos. Maria Ângela.
Mas, por favor, Luiz. Então, partimos da seguinte pergunta que os professores tinham. Como eu posso desenvolver currículo, e as 3 dimensões do currículo que o Zé fala, nós aqui acabamos por chamar uma de forma diferente, mas é muito parecida. As 3 dimensões do currículo, a pergunta é como podemos chegar a essas 3 dimensões do currículo partindo das perguntas dos alunos, ok? Começamos logo por perceber que uma pergunta de um aluno não está contextualizada num determinado tempo de idade desse aluno. Ou seja, quando um aluno faz uma pergunta, eu quero saber mais sobre isto, aquela pergunta não é só para os alunos da idade dele. Posso-me entender? É para qualquer aluno que tenha aquela dúvida, aquela necessidade. Então dissemos assim, podemos trabalhar assim, misturando idades. Portanto, indo ao encontro daquilo que Zé diz. Porquê que há ano? Porquê que há ano e porquê que há turma? Não é? Então, partindo destas perguntas, juntamos professores que lecionam o primeiro ciclo, que é os 4 primeiros anos do currículo aqui, o quinto e o sexto, que é o segundo ciclo, e o sétimo. Estavam professores que trabalham com uma faixa etária enorme de alunos e pusemos a construir em conjunto, a partir de perguntas típicas, perguntas tipo que os alunos fazem quase sempre, como é possível responder aquelas perguntas através do currículo formal. Ok? Portanto, vocês viram nas fotografias que estavam lá representados os saberes de cada área disciplinar que nós temos em Portugal. Ok? E o que eles fizeram e descobriram, e foi incrível ver professores dizer assim, afinal isto resulta, e afinal isto é possível. Ok? Afinal é possível trabalhar assim, fazendo esta co-construção. Aliás, a formação chamava-se assim, co-construção de caminhos de aprendizagem. Okay? Bom, o que é que os professores agora têm? Têm ferramentas, a partir deste momento têm ferramentas para poder responder às questões que os alunos colocam, às suas necessidades, aos seus anseios. Porque antes não tinham, ficavam como é que eu faço? Se há um aluno que me pergunta isto, depois há outro que me pergunta aquilo, e depois há outro ainda que me pergunta uma coisa diferente. Ok? É possível, com estas 3 perguntas diferentes, construir um caminho comum de aprendizagem no roteiro. E foi isso que fizemos aqui. Ok? Estamos no início ainda. Depois partilharemos o que vamos construindo, porque estamos no início. Muito bom, Luiz. Agradecida trazer essa colocação, porque isso faz o entendimento de como foi desenvolvido, né, essas perguntas e essas respostas que eles trouxeram. Para quem está chegando também, na comunidade de aprendizagem, nós temos a construção da tríplice curricular. Então, o currículo da subjetividade, o currículo da comunidade, o currículo da consciência planetária. Claro que, como a Luiz falou, você pode modular os nomes, né? Mas sim, a ideia e o contexto é que o currículo da subjetividade, ele trabalha justamente com a construção da busca do aprendiz, né? O que eu quero saber, o que você quer saber, onde você vai buscar, como você vai fazer, né? Quais evidências você vai trazer, quanto tempo você vai levar, tudo isso está correlacionado à construção do currículo da subjetividade. Eles são integrados, mas eles têm alguns diferenciais. No currículo da comunidade, se desenvolve a partir do projeto em comum, né, que as crianças têm, que percebem na sua localidade as dificuldades, ou talvez um desejo, um sonho, um valor. Tudo isso é desenvolvido a partir também do currículo da comunidade. Por exemplo, muito utilizado o currículo da comunidade está correlacionado ao lixo. Né? Então, nós temos lixo jogado para todo lugar. Como é que nós podemos fazer sobre isso? Vamos nos organizar para tentar ver como é que nós lidamos? Ou coisas simples, né? Como o banheiro. Vai usar os meninos e as meninas? Vai ter banheiros para professores e vai ter banheiros para os alunos? Isso sempre é um grande problema em todas as escolas ou comunidades, né? A história do banheiro, ele rende muito, porque ele está justamente correlacionado ao quê? Está justamente correlacionado ao desenvolvimento de você ter que trabalhar com a construção dos valores humanos. Porque, assim, nós sempre trabalhamos com a axiologia, né, dos valores humanos. Só que uma diferença é você ter os valores num quadro, a outra diferença é você trabalhar com os valores na sua prática, que é esse o desenvolvimento que nós vamos trabalhando cada vez mais, esse desenvolvimento de comunidade e aprendizagem. Estou vendo que estão chegando outras pessoas também. Bem-vinda, Rosângela, Rodrigo, Dani, Rogério, Super Saúde.
Muito bom te ver, Rogério. Então, estamos falando de currículos. O Luiz, inclusive, estava apresentando a construção que ele fez, até se você quiser mostrar também, Luiz, acho que vale a pena ir fazendo essa correlação. E eu só vou terminar a última colocação. Fala primeiro, Luiz, depois eu falo do currículo de consciência planetária, para fazer essa correlação. Sim. Eu ia dizer que o que a Zizi estava dizendo é um caminho que nós ainda não temos, ok? Estamos na base desse caminho e essa questão da casa, do banheiro, é uma questão que virá depois. De todo modo, estes professores que estiveram nesta formação deixaram de ter a preocupação de dar aula, como o Zé diz, de aplicar o paradigma da instrução, porque eles agora têm ferramentas para fazer ao contrário. Ou seja, já temos metade da escola, já percebeu que não vai fazer mais aula igual para todos. Não vai mais ter aquela aula do tipo, hoje vamos dar o ciclo da aula. O ciclo da água, desculpem. O ciclo da água é igual para todos. Prestem atenção. Não vai mais ter isso, ok? O ciclo da água vai aparecer quando houver necessidade de um grupo de alunos trabalhar esta questão. Falta o resto. Falta a outra metade. E a outra metade ficará para o ano que vem. Só queria acrescentar isto, ok? Depois, a partir daqui, outras construções virão encadeadas, porque vamos ter necessidade de falar do que a Zizi falou aqui agora mesmo. Claro que sim. Eu ia tentar mostrar aqui um pouco do que foi desenvolvido através das fotos. Eu tenho muitas fotos, mas eu tenho que ir à procura delas e depois partilhar, não é? É aqui um processo um pouco pronto, era preciso conceituar também, não é? O que é trabalhar a interdisciplinariedade, e então os professores colocaram na parede o que sentiam acerca disto e percebemos que havia muitos conceitos diferentes sobre o que era interdisciplinariedade, não é? E fomos vou buscar outra foto, se não se importam. Por favor. Esta, vou buscar outra, tenho aqui algumas para mostrar, mas são tantas que eu tenho que andar à procura daquela que melhor represente não sei se eu mostrei esta, mas vou tentar também, só um pouco. Pronto. E então, só as evidências, né, Luiz? Exatamente. O que nós conseguimos foi fazer uma construção tridimensional do currículo, porque os professores estavam engajados uns com os outros. Ou seja, não foi feito tudo na mesma sala, tudo em cima de uma tela no chão, sem cadeiras, sem mesas, com post-its na parede, e fomos começando a perceber como é que as artes podiam combinar com a matemática e com o português, e que perguntas e que respostas eles podiam dar às perguntas dos alunos, ok? Foi assim, ok? Quando um aluno fizer, isto para dar um pouco mais de segurança aos educadores, quando um aluno quiser saber por exemplo, como se constrói uma casa, ok? Nós temos um caminho, que nós aqui chamamos roteiro, ok? Que ele pode seguir para responder a estas perguntas. Então aí vai envolver matemática, para as áreas, geografia, para as escalas, artes, para fazer a maquete. Pronto, e por aí nós neste momento já conseguimos ter alguma base sólida que permita ao professor não entrar em desespero. Porque as crianças nunca entram em desespero. O professor é que entra. Então, quando o professor está mais tranquilo, se eu der uma série de materiais para as crianças, elas nunca entram em desespero. Elas fazem coisas com aquilo. Os professores é que depois têm medo de que aquilo não seja currículo, não é? Nós tentamos desconstruir um pouco isso. Muito bom, Luiz, fantástico. Trouxe muito essa questão também do conceito. O que você colocou é muito importante, porque, inclusive nessa construção da axiologia,
O conceito é muito importante, porque quando falamos de amor, quando falamos de qualquer valor, né, seja respeito, esperança, até uma construção que tem correlacionada a campo científico, como interdisciplinaridade, é importante que, principalmente no núcleo, na equipe, na construção dos tutores, se tenha um conceito em comum, é uma linguagem em comum, porque senão nós temos dificuldades de fazer esse desenvolvimento, né? Mas quer trazer essa também, Luiz? Aqui, esta foi a parte final. Vejam bem o que está escrito naquele papelinho amarelo, na coluna do meio em baixo. Conseguem ler? Senão eu leio. Há um professor que diz assim: eu levo daqui mais noção do que vou fazer. Okay? Ou seja, havia pessoas completamente perdidos porque só sabiam dar aula por instrução. Certo? Então aí eles não estavam perdidos. E quando eu começo aqui a falar há cerca de 3 anos, temos que quebrar este paradigma, os professores disseram, mas eu não sei fazer diferente. E agora conseguem dizer, já tenho mais noção do que vou fazer. Já sei trabalhar, ou pelo menos já começo a saber trabalhar colaborativamente com alguém que não faz parte da mesma área científica que eu. Já sei cruzar saberes. E isto é muito importante. Não consegui tirar tudo, pode ser que eu consiga ter vídeos numa próxima vez daquilo que foi feito, até porque em setembro nós voltamos a fazer este tipo de coisas para outro conjunto de pessoas. Muito bom, Luiz. Por favor, compartilha com a gente. Se você quiser compartilhar os materiais para colocar também ali no grupo, é muito importante, porque isso traz as ideias, né? E essa construção está muito correlacionada à matriz axiológica, ligada à árvore de valores, né? Que também faz esse link com o currículo da consciência planetária. Que a nossa consciência planetária mais importante é a humanização, né? Se nós não nos humanizarmos no sentido de perceber o mundo e nos conscientizarmos do que nós precisamos fazer para ajudar uns aos outros, que está ligado à cooperação, naquele trabalho que nós fazemos em comum, dificilmente nós conseguimos movimentar. Só lembrar que as relações humanas são o principal vetor, eixo de construção de qualquer projeto, de qualquer núcleo, de qualquer círculo, de qualquer oficina. Tanto que muitos projetos caem, estão ligados às relações humanas. Muitos projetos dão certo, estão ligados às relações humanas, né? Então, as relações humanas é um foco de desenvolvimento, realmente, dos potenciais humanos, né? Então, isso que o Luiz trouxe é uma prática, inclusive, ele até falou que ele não está nesse nível, mas ele já está desenvolvendo na matriz axiológica na prática. Porque quando os professores começaram a perceber a necessidade dessa colaboração e estão entendendo como que eu posso colaborar, que é lindo falar isso, né? Vamos cooperar? Vamos, como? Já é como, porque tem que ver no momento da prática. Por isso que a dinâmica de grupo, ela sempre traz essa construção de ajuda, né, no desenvolvimento dessa construção. Sim, eu sei Luiz. que o Mateus quer falar, mas deixa-me só terminar uma coisa. Houve um momento em que um professor perguntou assim, então eu posso deixar os alunos ter atividades exploratórias e isso criar currículo? E a pergunta dele foi, se eu tiver 40 alunos com 40 atividades exploratórias diferentes, deixa porque eles em algum momento vão saber cruzar esses saberes e vão conseguir construir caminhos em conjunto, porque o currículo é o que nós vivemos, eles não vão conseguir criar coisas que não existem, não é? Então eles em algum momento, partindo de atividades exploratórias que muitas vezes são individuais, eles vão conseguir chamar um colega para dizer assim, olha, o que tu estás a fazer ajuda no que eu estou a fazer, não é? E depois mais outro, o que tu estás a fazer constrói aqui este caminho comigo. Eles próprios vão chegar a isso. Os professores têm muito medo de fazer isto, porque isto é perder o controle. Então, super importante, é a matriz axiológica na prática. Eles já estão começando a trabalhar a cooperação a partir do momento que eles estão conceituando como que eles podem colaborar. Então, isso é muito importante, que todos esses desenvolvimentos que trazem uma pergunta para trazer respostas em comum, vão construindo justamente essa rede de pergunta e resposta para que os professores possam conceituar como eles podem trabalhar junto. Então, muito bom. Parabéns, Luiz, maravilhoso. E o Matheus tem a pergunta justo do currículo também, né, Matheus? Mas eu acredito que perguntas com o Luiz aí seriam muito boas também. Vou passar para você, depois eu faço o link com o currículo de consciência planetária, que eu vejo que vai ser importante trazer sobre o que o Luiz colocou.
A minha pergunta é para o Luiz mesmo, e tem muito a ver com a da semana passada e tal. É, a questão é assim, que você mencionou, Luiz, eu entendi que tem as perguntas diferentes, né? O moleque pergunta uma coisa, o outro pergunta outra, e aí você estava mencionando que, não sei, vocês estavam discutindo sobre como encaixar isso, e parece que, tipo assim, encontramos uma forma de agrupar essa diversidade. E É, aí isso. agora, você acabou de falar também, tipo assim, do professor, 40 pessoas, 40 alunos, deixa o pau quebrar, vamos falar assim, uma hora vai juntar naturalmente, e como é que fala? A falta de Pro- controle que o falta- professor tem nesse processo, Fraga, que é tipo assim, aí a minha pergunta é meio assim, qual que é o papel do professor nessa junção de perguntas? O que Tá, que Mateus, você, simples. tá? Eu entendi, eu entendi. O papel do professor é ser o papel do sistematizador. Ou seja, em algum momento, a atividade exploratória tem que parar, temos que fazer uma roda de conversa ou uma assembleia e temos que falar do que estamos a fazer. Porque se isso não for feito, nunca os professores, aliás, não é um professor, são vários, ok? O professor não está sozinho. 40 alunos para um professor é muita coisa, ok? Nós temos 3 professores. E os 3 professores organizam rodas de conversa e a partir do momento em que o aluno explica o que está a tentar descobrir, nessa altura, nós vamos conseguir encontrar caminhos coletivos que dê para juntar grupos e fazer daquele grupo como é que eu ia dizer? Que o grupo dos alunos, de 4 ou 5, vão se ajudar mutuamente porque o interesse é comum. Soube explicar? Ok? O interesse é comum. Pode ser, por exemplo, um aluno, o interesse sobre o espaço. Só que um aluno estava a tratar dos planetas e o outro aluno estava a tentar perceber porque é que o espaço é escuro. Ok? Então, podemos juntar estes 2 alunos num grupo. E depois vem mais outro que estava a falar que estava à procura das estrelas. E fala, ok? E então juntamos ali um grupo que trabalha sobre o espaço. E as respostas que uns vão encontrando servem para alimentar o que os outros também vão encontrando. É um caminho que não é fácil de fazer. Porquê? Porque nem sempre encontramos caminhos comuns, certo? Pronto. E essa também é uma pergunta evidente. E quando há um aluno que fica sozinho, não tem apoio, porque está a tratar de uma coisa que mais ninguém quis, o professor pode sempre acompanhar esse aluno. Nós, por exemplo, chamamos tutores para alguma coisa, o professor não está. Houve uma altura que um professor disse assim, mas o aluno estava a tentar encontrar respostas para uma coisa que nem eu próprio sabia. Ok, vamos descobrir juntos. Ok? Vamos descobrir juntos. Naquele caso foi um computador, vimos um computador e explorámos, e muitas vezes os próprios alunos dizem aos professores, olha, encontrei isto assim, assim, e o professor nem sabia. Não tem mal, não tem mal. É este perder o controle que eu digo que é muitas vezes difícil para o professor. Sim? O professor tem aquela áurea de que é o mestre, não é? Sou eu que dou as respostas, sou eu que sei tudo, mas isso é mentira. Todos nós sabemos que é mentira, ninguém sabe tudo, não é? Então, eu aprendo imensa coisa do Instagram com a Zizi, por exemplo, não é? Imenso, que ela sabe mais que eu. Então está aí. É importante momentos de sistematização. Eu não sei se vocês no Brasil têm esta palavra. É importante momentos de arrumar as ideias. A atividade exploratória não pode ser tão grande que faz com que os alunos se percam e nunca mais conseguem sistematizar a informação que encontram. Ok? Nós aqui chamamos assembleias. Não sei se vocês fazem isso assim, mas é mais ou menos isto. Sim, Luiz, essa metodologia das assembleias, né, é muito importante para justamente ter essas construções. Só que, assim, o que você colocou dos grupos e dos círculos são 2 metodologias que são utilizadas fortemente na comunidade de aprendizagem para fazer a organização desses currículos, porque o que acontece é que os roteiros, eles podem ser roteiros da subjetividade, né, que são roteiros individuais, ou eles podem ser roteiros comunitários, de comunidade, ou eles podem ser roteiros de consciência planetária. Normalmente, os roteiros de consciência planetária, que estão correlacionados a esse círculo, né, eles estão ligados a construções que todos fazem, e não no sentido de tema. Vamos voltar, não é tema, foi visto um tema, todo mundo vai fazer o mesmo tema, mas É, sim numa construção
Por exemplo, do lado da escola tem um local onde as crianças gostariam de construir um parque. Então, todas veem a necessidade de ter um parque lá porque elas estão precisando, porque é bom. Então, elas têm uma consciência planetária do quê? Da necessidade delas. Pode ser um currículo de comunidade? Pode. Qual que é o diferencial, normalmente? O diferencial está correlacionado a elas perceberem que elas querem ajudar a preservar a natureza que tem lá. Então, elas estão vendo algo que está correlacionado à globalização do entendimento humano, né? Então, normalmente, o lixo, a preservação, o meio ambiente, a humanização, todos estão correlacionados a questões mais globais mesmo. Enquanto que a comunidade, ela pode estar correlacionada a mais desejos próprios ali da própria comunidade, ou, né, a própria comunidade tem um lugar de pesca, e as crianças gostariam, adoram pescar. Por que elas não podem criar um círculo de pesca, por exemplo, para desenvolver e aprender a pescar e, a partir daí, ter a construção de aprendizagem? Ah, mas como que vai aprender matemática? Contando os peixes, vendo quanto tempo leva, trabalhando com os materiais, né? Ah, como vai aprender ciências? Estudando os peixes, estudando a água, estudando os materiais. Ah, mas como que a gente vai trabalhar com o português? Escrevendo textos sobre aquilo que trouxeram, que entenderam, que viram, fazendo também diálogo sobre isso, apresentando evidências de aprendizagem, né? Mostrando uns aos outros o que eles aprenderam com relação àquele tipo de peixe, aquele tipo de água, a localidade que eles tiveram. Aí tem também a questão geográfica que entra também, né? O tipo de terra, o tipo de alimentação. Aí também podemos entrar a questão filosófica. Depois que você pega o peixe, você solta o peixe ou você come o peixe? E qual é essa questão de matar o peixe ou não matar o peixe, né? Então, já teve as crianças, trabalho também com a questão da piscicultura com as crianças, né, para essa alimentação também, porque elas tinham essa dificuldade. Então, uma das conversas delas foram, como é que a gente faz para matar o peixe? Como é que a gente faz para ele não sofrer? Porque a gente quer comer o peixe. E é bom a gente comer o peixe? É bom porque a gente se torna peixe. Mas como é que a gente faz isso de uma forma a ele não sofrer? Eles foram estudar como é que eles poderiam fazer para matar o peixe sem ele sofrer tanto, para eles poderem comer. Depois eles ficavam, olha, peixinho, a gente vai comer você, né? Vamos nos tornar, ó, o Matheus está com a mão levantada e o Luiz também. Muito rápido. Muitas vezes é muito comum as perguntas já virem em grupo, ou seja, já vir um grupo de alunos com o mesmo. Porquê? Porque eles muitas vezes estão no exterior e estão a brincar com qualquer coisa e há qualquer coisa que desperta a curiosidade do grupo. Então eles já vêm com a construção de grupo feita, ok? É muito raro eu, em 40 alunos, ter 40 perguntas para fazer. É muito raro. Eles já vêm com um contexto de grupo. No outro dia era uma minhoca. E minhoca? Por que a minhoca está... Por que a minhoca anda assim, não é? Faz assim com o corpo? Era qualquer coisa assim. Ok? A Zizi ficou parada no tempo. Foi? Acho que Para você Zizi também? travou, foi. Então, Tem vamos guardião ouvir do o tempo, Mateus. acho que é Matheus. Tem Pois guardião não do tem tempo guardião. hoje? Desculpa. Não tem Não, não. Matheus quer falar, não quer? Tá com a mão levantada. Sim, só que eu queria falar exatamente para Zizi. Ah, já ela deve voltar. Né? Tinha a ver com a pergunta da semana passada. Então, já agora, enquanto a Zizi não volta, eu dizer que estes momentos de partilha entre os alunos, explicar o que estão a fazer, permite aos outros grupos encontrar ali pontos de comum, ok? Pontos em comum. Se os alunos não partilharem o que estão a fazer em determinada altura, os outros nunca vão saber ao certo quais são as respostas que já foram encontradas, ok? Eles conversam sempre, informalmente, claro, não é? Eles dentro do espaço, eles circulam, eles veem trabalhos uns dos outros. Isso é óbvio de acontecer. Mas é importante que cada grupo verbalize o que está a fazer, porque isto também é uma forma de melhorar a comunicação. Muito bom, gente, eu tô aqui. Matheus, se você puder falar, a internet está instável, peço desculpas. A minha questão é assim, a Zizi colocou assim, várias coisas como potencial. Por exemplo, vai pescar. Ah, matemática, geografia, não sei o que, tá tudo lá. Beleza, só que isso existe como potencial. Não significa que
quando o grupo vai se debruçar sobre o tema, ele vai explorar todas as áreas. E aí, assim, e quando o grupo não está explorando tal área? Aí é tipo assim, como é que eu vou saber qual área que o grupo não está explorando? Eu devo saber isso? Eu devo me preocupar com isso? Estou falando da questão que eu trouxe semana passada sobre a BNCC e a necessidade, assim, de cumprimento de certos conhecimentos serem passados e tal. É por aí, assim, tipo assim, o que fazer nesse mar de potencial, né? Como é que eu vou lidar com isso, assim? Então, de forma muito prática, Matheus, eu vou falar com o vídeo fechado, porque a internet está muito ruim, tá? Com relação a isso, primeiro, o que que você precisa? Eu sempre trago a questão com relação a dependendo de onde você está. Se nós estamos ligados a uma secretaria e temos uma obrigação de escrever um material ligado à BNCC, por exemplo, nós precisamos pegar daquela construção o que nós precisamos pegar para colocar naqueles materiais que são exigidos. Agora, se você está num local onde você tem essa liberdade, ou você tem uma construção já de comunidade de aprendizagem, que você tem a liberdade de desenvolver o seu currículo, o seu roteiro, né, o seu, digo, da sua comunidade, o seu núcleo, você não precisa fazer essa evidência assim. Por exemplo, tudo que você fizer, sempre você vai estar trabalhando todas as disciplinas. Porque o nosso cérebro, o nosso coração, a nossa emoção, o nosso instinto, ele trabalha sempre de forma integrada. Nós trabalhamos todas as disciplinas, não tem como desmembrar isso. Essa ideia de desmembrar as disciplinas, matérias, conteúdos, ela é feita por uma organização de controle, de conseguir falar que a pessoa aprendeu aquilo que eu quero que ela aprenda. Porque tem uma ideia de mercado, de trabalho, de você evidenciar aquilo que você quer que aqueles técnicos tenham. Mas com relação a você construir, por exemplo, olha, eu estou numa escola e eu sou obrigado a fazer ligado a BNCC, igual você tinha falado na última reunião, com relação à segunda série, à terceira série, por exemplo. Então, se as crianças foram fazer um projeto do peixe, todas gostariam de pescar e vão desenvolver uma oficina do peixe, e nisso elas precisam aprender português, matemática, ciência, história, geografia, tudo isso. Então, o que que você vai fazer? Você vai observar da construção delas e colocar o que elas vivenciaram naquela construção, que está correlacionado ao portfólio delas. Por exemplo, em vez de fazermos plano de aula, nós trabalhamos com portfólio da aprendizagem. O portfólio da aprendizagem, ele é a construção do que realmente aconteceu. O plano de aula é uma ideia daquilo que nós queremos que a criança faça, indiferentemente se ela está vivenciando ou desenvolvendo isso. Já a construção do portfólio é o que ela realmente vivenciou. Então, você faz uma construção posterior. Você pega a vivência desenvolvida e você coloca ela selecionado conforme a necessidade que você tenha. Então, depende da sua necessidade, da sua localidade. Se você precisa mostrar materiais, por exemplo, o amigo Zé sempre fala, né, que nós temos que quebrar tudo isso. Não tem que fazer nenhum tipo de avaliação, nenhum tipo de seleção. Perdão, não é nenhum tipo de avaliação. A avaliação é importante, necessária, mas ela é necessária ser avaliação sistêmica, contínua, de vivência. Agora, não fazer uma avaliação correlacionada à nota, prova, direcionado à aula, embora a aula também tenha comunidade de aprendizagem, quando solicitada. Normalmente é assim. Ou desenvolvida a partir de uma construção de círculos. Ou oficinas, né? Que as oficinas também têm direcionamento de aula, dependendo da arte, por exemplo. Se você vai aprender violão, você precisa ter aula de violão também, né? Tem essa necessidade de buscar essa construção. O melhor é que as crianças solicitem, mas se elas não solicitarem, elas estão com dificuldade, você pode ofertar também. Olha, hoje vai ter uma aula, quem quiser participar para ajudar vocês a ter esse entendimento de como funciona essa construção, até para motivá-las na busca dessa aprendizagem. Então, Matheus, muito é necessidade. A sua localidade, a sua comunidade, a sua realidade é que vai fazer a necessidade desse tipo de construção de avaliação, para você poder avaliar o que foi construído, entende? Então, espero que tenha ajudado, mas o Luiz está com a mãozinha levantada, ele deve complementar. Na verdade, não vou complementar, porque a Zizi já disse quase tudo, mas é engraçado o que o Mateus referiu,
o que o Mateus referiu, nós também passamos aqui. Então, nós não temos esse BNCC que vocês têm aí, mas temos outra coisa com outro nome. E quando sentimos, quando temos medo, quando as tutoras tinham medo de que algum caminho não fosse escolhido pelos alunos, o que é que fazíamos? Tentávamos condicionar um pouco. Como? Por exemplo, os alunos chegavam de manhã e normalmente eles tinham um período, que é uma mini assembleia, para contarem o que tinham feito no fim de semana, vamos imaginar. Okay? Eles falavam, expunham. Outras vezes, a gente tentava condicionar passando um filme. E esse filme tentava despertar os alunos para alguma coisa que nós queríamos trabalhar e que eles ainda não tinham colocado. Ok? Portanto, são pequenas matreirices que nós fazíamos para despertar, porque nós também temos a obrigação de dar a conhecer o mundo às crianças. Não é? Muitas crianças que eu tenho aqui nunca foram à praia, por exemplo, os pais não levam, nunca viram uma galinha, não é? Estão na cidade, nunca viram uma galinha. Então, muitas vezes é preciso lembrar isso. E como é que a gente lembra isso? Vamos ao jardim zoológico, vamos ao zoo, passamos uns filmes e eles assim despertam a curiosidade e fazem perguntas. Não. Mas também temos aquilo que a Zizi disse. Nós temos aqui uma coisa que nós chamamos aula direta. Ok? Aula direta é quando vem um professor, muito de vez em quando, explicar alguma coisa que nós sentimos que os alunos ainda não têm estruturado. Ok? Foi por aí. Muito bom, Luiz. Trouxe exatamente essa construção que faz essa referência. Então, por exemplo, claro que na metodologia de comunidade de aprendizagem nós vamos utilizar o roteiro de aprendizagem, o portfólio de aprendizagem para trabalhar com as evidências, correlacionando aos currículos, que são esses currículos que desenvolvem a construção da aprendizagem a partir do interesse do aprendiz. Lembrando que, como nós trabalhamos com o paradigma da aprendizagem, o paradigma da comunicação, nós não trabalhamos como centro no aluno, e sim o centro na relação. Enquanto que a instrução tem o centro no professor, da aprendizagem tem o centro no aluno, o paradigma da comunicação ele tem o centro na relação. Então, essa relação, quando você vai construir o roteiro de aprendizagem com o aprendiz, ou com até os tutores, né, porque também fazemos roteiros com os tutores, precisamos fazer, inclusive, para que se tenha o desenvolvimento da tutoria e o entendimento também, porque a tutoria, ela tem estágios. Normalmente, o primeiro estágio é esse de desacreditar, né, falar, não, mas como é que a criança aprende sem nada? Na verdade, a criança aprende com tudo, né, nós temos que mudar a nossa visão com relação a isso, não é nada, é tudo. No momento que a criança está desenvolvendo a relação, ela está desenvolvendo a aprendizagem, porque pelo vínculo, e hoje em dia nós temos várias comprovações, na verdade, desde 1950, que a teoria do vínculo, né, já era falada, vista, mesmo dentro da psicologia, é muito desenvolvida, falando que nós só conseguimos aprender de fato quando temos um vínculo com aquela construção. Senão nós não aprendemos, nós ficamos numa informativo. Fica só na construção informativa, não construção de conhecimento, que está correlacionado ao desenvolvimento também da prática dessa construção, né? Então, trazendo essa base, é muito importante perceber que a BNCC ela não atrapalha em nada, como em Portugal também tem outras leis que também não atrapalham. É só você fazer a formação fazendo, assim, a partir do que eles solicitam, você faz de uma forma diferente. O ponto é a forma que você faz, e não você pegar e falar assim, nossa, eu vou confrontar tudo. Você pode mostrar uma nova forma de fazer. Muitas vezes, nós correlacionamos a fazer o quê? Se tem que dar uma prova, você pode até fazer a construção da prova. Agora, como que você vai fazer a prova? Aí que tá. A prova vai ser justamente o aprendiz demonstrar a sua aprendizagem a partir do portfólio. Pronto, eu fiz a prova. Entenderam? É igual a utilização que eu sempre brinco dos livros didáticos. Você pode usar ele para tampar o sol, você pode usar ele para tampar a parede, você pode usar ele para ficar bonito ali na estante, pegar ali umas teias de aranha. Tem muitas formas de utilizar o livro didático. É só você ter a sua criatividade para trabalhar essa construção. Enquanto nós não temos ainda essa mudança de transformação em todos os lugares. Mas quando nós conseguimos apresentar esses materiais como o Luiz está fazendo, como a Rosângela já fez, o Mateus já fez, né, a Bia é bom trazer algum dia também, e cada um de nós vai trazendo a construção que está sendo feita, nós conseguimos ver que há muitas formas de fazer e apresentar essas formas de fazer para falar, olha, pessoal, é possível fazer mudança e transformação, e essas construções são mais simples do que parecem, porque tecnicamente precisa de papel, precisa de material, mas não.
As crianças, elas têm um desenvolvimento fantástico mesmo sem papel, porque o que precisa é o corpo em movimento. E o que normalmente nós fazemos na educação tradicional, nós não, mas em geral a educação tradicional, ela é uma base, né, mundial, infelizmente ainda, é trabalhar com tirar o movimento da criança. Então, a criança tem que ficar sentada, parada, numa tela, ou com o material fechado, e é justamente ao contrário. A criança, ela precisa de desenvolvimento psicomotor, e o adulto também. Já foi, inclusive, tem muitos estudos hoje em dia, até da neuropsicopedagogia, da neurociência, demonstrando que o nosso cérebro ele aprende pela relação e interação com o meio. Porque nós aprendemos assim na nossa trajetória humana. Nós não nascemos do nada, né? Nós temos uma história de milênios com a natureza, onde nós desenvolvemos pela relação, pelo movimento, por estar em atividade, e aí, de repente, nós nos colocamos num processo condicionado, sentado, sem fazer muito movimento, sem ter muita interação. Hoje em dia já foi visto, inclusive, que nós não escrevermos está causando danos à nossa memória. Se pensarmos e fizermos estudos do nosso cérebro aqui, o pessoal que antigamente não usava GPS tem mais desenvolvimento cerebral que o pessoal que usa GPS hoje em dia, porque a gente perde o senso do quê? Até de localidade, o senso espacial. Né? Por quê? Porque nós estamos colocando a nossa dependência com relação ao processo da nossa autonomia, que é o que muitas vezes acontece nessa construção de aprendizagem. A aprendizagem é nossa, o cérebro é nosso, a emoção é nossa. Nós precisamos desenvolver ela. Mas como que nós desenvolvemos? A partir da relação. Então, nós precisamos nos relacionar para poder fazer. E se nós ficamos sentados, parados, sem movimento, tendo que ficar vidrados em uma questão, um foco em uma coisa, e não podemos interagir e movimentar, nós vamos ter justamente o quê? Essa dificuldade de construção de aprendizagem. Por isso que tem tanto analfabetismo, por isso que existe o analfabetismo funcional, porque a nossa atenção, ela fica com pouco desenvolvimento, e também ela fica difusa, ela fica confusa também, porque nós temos dificuldade de fazer uma construção de atenção com qualidade. A nossa atenção, ela fica muito pobre, digamos assim. O que é atenção pobre? Nós vemos uma coisa, mas a nossa mente já voou, já foi parar para outra coisa, ou seja, nós não paramos para refletir e construir um entendimento mais profundo da nossa aprendizagem, sendo a aprendizagem um processo complexo de alfabetização do ser humano, né? Mas, Rosângela, você está com a mãozinha levantada? Não, eu nem ia falar, mas você vai falando e a gente vai lembrando de coisas que acontecem, né? Tá atrapalhando esse sonzinho, meu tio tá tocando. Zizi falou uma coisa agora sobre o cérebro, né? De quando a gente não usava GPS, Waze, enfim, qualquer aplicativo desse que já nos direciona. Eu essa semana, aqui na universidade que eu trabalho, essa semana está abrigando aquela SBPC, né, aquela feira gigante da Sociedade Brasileira do Progresso para a Ciência. E aí eu me inscrevi no minicurso. E foi engraçado, Zizi, você falou isso agora, veio uma coisa na minha cabeça que rolou no minicurso. Só tinha eu de mais velha, era só alunos de graduação fazendo. O minicurso chamava Prototipando Jogos Sérios. Nem sabia que existia isso. E eu me inscrevi, foi bem interessante. E aí, a última aula, a última aula do minicurso, a gente tinha que... Eu fiquei num grupo com 3 jovens, uma menina de Química, outra de licenciatura em Computação e a outra eu não me lembro. Enfim. E aí a gente foi prototipar um jogo. O nosso jogo versava sobre misoginia. E aí, o protagonista era uma aluna universitária grávida, e sobre as relações dessa coisa da menina grávida na universidade, como ela tem dificuldade, enfim. E aí, chegou a hora de fazer as perguntas das cartas, para a hora do sorteio do dado e tal. Eu, analógica, aqui nasci ainda, né, tenho 46, no período analógico, fui fazer as perguntas que veio na minha cabeça, da minha cabeça. Porque tem muita coisa, tem N exemplos de misoginia, e aí tinha que fazer uma questãozinha e botar A, B e C para o jogo. Na hora, as 3 correram para o ChatGPT. Foi muito engraçado, assim, né? Eu não estou criticando aqui, não é um jogo de valores aqui, tá? De IA, eu uso IA, tudo. Mas foi muito engraçado isso. Eu, na hora, fui fazer. Aí depois eu chego a me sentir a velha do grupo. Ai, meu Deus, eu estou fazendo aqui com a minha cabeça. Isso, Zizi, sobre essa questão, né, da criatividade, desse lado que a gente, como professor, ainda agora, temos que pensar sobre a interferência das IAs, e também, tu falavas aí dessa coisa da teoria da convivência, do vínculo,
e do que o professor Pacheco traz muito forte, como a questão da paradigma da relação. Minha gente, a gente nem precisa, na verdade, de teoria escrita, porque isso já está tão claro na relação humana, né, que as coisas realmente elas acontecem muito melhor quando a gente está em grupo e muito mais significativo. Eu tenho conteúdo, aí eu tenho um exemplo para dar prático desse período que eu estou dando aula, o 6º período para biologia, e aí tem um conteúdo que a gente tem que ver, né, realmente essa coisa, Matheus, da BNCC, que não é BNCC para a universidade, mas enfim, eu tenho que ver esse conteúdo, porque é importante realmente para o biólogo e tal, e tem um nome lá, um nome lá de química. E aí, assim, vê só, neste conteúdo, por eu saber que eu vou falar uma coisa, minha cara tapa aqui para vocês. Como é um conteúdo complexo, eu disse assim, eu pensei essa aula, eu digo, eu vou começar explicando. Fui para o quadro, foi incrível, gente, eu estou com isso registrado nos portfólios deles, porque eles notaram. Fui para o quadro e fiz uma explanação do conteúdo sobre aminoácidos. É bem químico. E aí fiz uma equação lá, tararana, e eles com a cara assim. Tipo assim, não entendendo nada. Fiz outro momento, né, de uma aula expositiva dialogada e tal. E aí eu fiz uma prática com eles de atividade, assim, eu digo, pessoal, vamos colocar a mão na massa para fazer. Foi bem mais ou menos individual. E aí não passei o conteúdo. Eu não quero nem saber com prazo que eu tenho. Fui 3 semanas, assim, nesse conteúdo único. E aí eu fiz com eles, né, propus a eles, eu digo, galera, bora trabalhar em comunidade. Em comunidades. Em grupos de 4, 5, e eu vou entregar papéis coloridos, post-its, não sei o quê, enfim. E vocês vão escolher um aminoácido, vocês vão brincar com ele, porque eu falo que é uma brincadeira, esse conteúdo, que é a titulação de aminoácido. Vocês vão brincar com a titulação, brinquem à vontade, é como quiserem. Enfim, gente, eu tinha feito um esforço enorme para eu, né, a doutora em bioquímica, passar aquele conteúdo. Quando eles foram trabalhar em grupo com eles, N relatos na hora da aula. Professora, a gente se ajudou e a gente agora está dando aula um para o outro do conteúdo que a senhora não passou a dar, porque eles me dizem isso. A senhora não conseguiu, assim, passar para a gente, mas a gente fazendo, né? E isso está relatado nos portfólios deles. Que na aula em que eu coloquei eles em grupo e eles foram brincar com aminoácido, escolha deles e tal, com esse protocolo lá químico, eles compreenderam muito, né, em relação ao período que eu tinha gastado meu tempo tentando explicar, né, fazendo ali uma didática, não sei o quê, mas não. Quando eles se vincularam, aí disseram, professora, tem relatos no portfólio, eu até tirei fotos, Vivi, de alguns portfólios. Professora, eu não sabia de nada. Quando a gente começou a devagar, a dizer, será que é esse grupo que vai receber próton, H+, hidrogênio, não sei o quê? No final, eu estava dando aula para os meus amigos. Era só isso, assim, esse relato. Como é incrível mesmo. Olha, a Ana estava com a mãozinha levantada, acho que ela quer contar, Ana. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Achei muito interessante também, inclusive tive a oportunidade de participar também dessa dinâmica que Rosângela aplicou, foi belíssimo, de fato. Eles tiraram, eles até, né, Rosângela, naquele momento até foram até mim, aí Rosângela dá uma segurada que eles vão conseguir, realmente conseguiram, foi muito bonito de acompanhar. E também a gente tem um relato, né, que faz parte hoje em dia das escolas, que foi a proibição do celular. Né? A proibição de celular dentro da escola trouxe um impacto muito grande, porque a gente percebe como é que está sendo esse processo deles voltarem a precisar, né, pensar sobre aquele assunto, a pensar, a associar. E a gente está vendo um pouco, né? A gente estava até comentando em grupo como está, né, prejudicada, né, essa alfabetização dos alunos, né, devido ao constante uso do IA, porque acesso ao celular, acesso à internet hoje em dia muito facilmente se tem. Então, até mesmo para pesquisar uma atividade, fazer. As IAs criam, né? A gente pede mapa mental. A IA faz o mapa mental hoje em dia. Então, eles não precisam nem hoje em dia mais estar pensando como é que eles podem construir um mapa mental. Aí, quando houve essa proibição agora de celular e que realmente, né, foi posto em prática, a gente vê essa deficiência, né? A forma de pensar. Então, faz mapa mental, uma dificuldade. Resolve uma questão dissertativa.
também muita dificuldade. A gente analisa o gráfico, muita dificuldade. A gente vê, né? Marca aí uma questão de múltipla escolha, faz uma resolução aqui dessa questão de múltipla escolha, uma falta de letramento, tanto dessas questões, quanto também de gráficos e interpretações de textos menos ou mais complexos. E o que é muito interessante é que não há como eles ficam muito ansiosos, né, para voltar novamente a atenção ao celular na hora do intervalo, na hora de largar, eles não prestam atenção, e aí uma coisa que às vezes a gente repete várias vezes, a gente faz aquela pergunta ali em uma atividade, eles não sabem, professora, não vi. Então aí a gente vê, né, muito essa falta, né, como prejudicou, né, justamente a questão neurológica da aprendizagem, principalmente por conta dessa falta de estímulo, né, para que eles pensem e para que eles façam essa resolução. É como, né, estava se comentando, a Rosângela comentou, achei muito interessante, foi essa corrida já para o ChatGPT. Ele não tentar pensar para encontrar uma resolução. Eles já vão para um ChatGPT, porque é mais prático. E sendo mais prático, então, consequentemente, eles vão lá para fazer, não, porque isso aqui, né, eu boto outra ferramenta para fazer essa resolução, e eles fecham desse jeito, não estimulando o pensamento, quando eles se veem, né, numa necessidade, não tem aquele recurso, eles sentem essa dificuldade. Então, é isso que eu tenho percebido bastante. Sim, com certeza. O ponto da alfabetização ligado a esse ponto psicomotor é que nós somos analógicos, né? Nosso cérebro é orgânico, então nós precisamos desenvolver a nossa construção psicomotora. Não tem como fazer uma transição sem ter um desenvolvimento com relação a isso. Uma coisa é ter, é claro, utilizar ferramentas, conseguir utilizar base de todos nós utilizamos, não tem como dizer, né? Ah, não tem, não é isso. Mas ter essa noção de que a aprendizagem ela tem uma construção muito mais complexa. A aprendizagem ela vem de um desenvolvimento a qual nós já temos uma base, inclusive milenar de evolução, que ela traz uma construção necessária de você trabalhar a psicomotricidade. Então, por exemplo, a alfabetização. A alfabetização, ela acontece pela questão da relação. Não tem como dizer, por exemplo, uma criança, como é que ela aprende a ler ou a escrever? Ela se movimenta no mundo. Alfabetização é leitura de mundo, já dizia Paulo Freire. Então, nós precisamos ter o desenvolvimento não só espacial, saber até onde a nossa mão vai, onde volta. Se nós ficamos só focados no material onde nós não temos um desenvolvimento psicomotor, o que ocorre é que nós não acessamos outras áreas do cérebro e nós vamos perdendo muitas conexões que são necessárias. É igual a questão do brincar, né? Brincar realmente é coisa séria. Pensar que a brincadeira, hoje em dia nós temos que brigar para que as crianças possam brincar, né? E professores fazem isso, escolas fazem isso. Hoje em dia eu vi uma notícia há pouco tempo que aqui no Brasil tem um senador que está brigando para colocar uma lei de obrigatoriedade de brincar, porque a coisa é tão difícil. E olha que, assim, a BNCC, a LDB já fala sobre isso. Então, deveria ter a prática disso, mas não tem. E as crianças não estão mais brincando. E com o advento da pandemia, isso começou a ocorrer mais porque as crianças ficaram em casa, muitas vezes elas tinham dificuldade de brincar. Na verdade, tinha duas polaridades. Ou elas conseguiam brincar muito, ou elas não conseguiam brincar nada porque ficavam muito focadas num campo tecnológico e não tinham campos de desenvolvimento psicomotor, né? Crianças, por exemplo, que hoje em dia não conseguem andar sem cair, e quando caem têm dificuldade de levantar ou têm dificuldade de se movimentar, né? Tem até a Melissa, que desenvolve a alfabetização humanizada conosco, ela percebeu isso, que ela também desenvolve o yoga, né, como uma prática de desenvolvimento do corpo, de respiração meditativa, e faz também essas conexões do corpo, que tinha muitas crianças, por exemplo, que elas não conseguiam perceber o movimento do corpo delas. A percepção corporal, conscientização do corpo, não tinha. Então, a criança, por exemplo, ela às vezes se machucava grave, porque ela não sabia direito como caminhar. Ela não teve o movimento dela fazer o engatinhar, o crescimento, né? Tudo está ligado a um roteiro, a um portfólio também, e a um também currículo. Porque, por exemplo, brincar deveria estar na primeira construção de currículo, né? Brincadeira obrigatória, tem que ser desenvolvida, tem que ser trabalhada. E não a nota que a criança vai ter a partir de uma construção de alfabetização, né? Mas eu só queria complementar falando sobre a questão do currículo, né? Que o Matheus trouxe, para a gente voltar a esse campo, que eu sei que o nosso tempo está quase acabando também, com relação a esse currículo e com relação ao roteiro, como fazer? Isso é uma pergunta que sempre fazem. Mas como é que eu faço um roteiro? Como é que eu faço um portfólio?
Sugestão. Temos base também no núcleo documental, que vocês podem acessar ali pelo Telegram, mas qual seria a base? A base seria você colocar os pontos que você tem de evidência. Então, por exemplo, no roteiro, o que foi feito, como foi feito, né, qual o desenvolvimento, qual o feedback, ou seja, questões básicas que vão servir de indicadores para você ter um roteiro que você formule. Por quê? Porque não existe um molde para fazer, mas é importante que a partir da tutoria, quando você desenvolve ela, você tenha uma metodologia própria para fazer, porque senão depois você tem dificuldade de avaliar os dados. Por exemplo, quando você está com 1, 2, 3 aprendizes é uma coisa, mas quando você passa para 40 aprendizes, se você não tem já organizado uma forma de fazer um roteiro base para que você possa desenvolver com todos os aprendizes, o que é o roteiro base? O roteiro base são essas perguntinhas da qual você vai responder elas junto com o aprendiz para fazer essa construção. E o portfólio é a mesma ideia. O portfólio precisa ter um modelo para você poder trabalhar ele, porque se você fica vários modelos, você tem grande dificuldade de fazer esse desenvolvimento. O Guilherme já está chamando a atenção. Guilherme é uma fofura. O Guilherme está aqui com um cãozinho muito lindinho, um idosinho, né? Então, justamente nesse ponto, como é importante, é isso mesmo, Guilherme, é o vínculo, né? Nós desenvolvemos a relação com todos os animais, com as plantas, é importante para a gente poder ter também outros tipos de aprendizagem, né? Hoje em dia já ficou até sabendo que quem tem um cachorro, um gato ou um animal por perto desenvolve mais sua inteligência. Isso aí é comprovado, né? Por quê? Porque a gente também precisa de ter um desenvolvimento com o ambiente, seja ele qual for, para a gente conseguir ter mais ramificações. Porque nós nos obrigamos, inclusive, obrigamos no bom sentido, a nos relacionar de uma forma ou outra. Por exemplo, quando o cachorro pede comida e ele já comeu demais, quando você precisa pensar o que você vai fazer e como você vai agir, e você age conforme você vê o que é melhor, isso já é um desenvolvimento da nossa inteligência e do nosso processo de avaliação. E muita gente acaba tendo dificuldade, né? Porque hoje em dia o que tem de gatinho, que estão tudo bolotinha, e cachorro tudo bolotinha com problema de saúde, né? É um problema, né? O Guilherme colocou que a Área é o meu xodozinho. Muito linda ela. Bom, então, só para lembrar isso. Então, se vocês puderem, inclusive, desenvolver, o amigo Zé sempre coloca de uma tarefa, né? Tarefa de casa. Mas eu dou uma sugestão. Se vocês quiserem desenvolver um roteiro portfólio e trazer para a gente ver cada um como foi feito e dar sugestões, entendimentos e eu apresentar uma base para vocês também, que o amigo Zé normalmente usa, porque aí nós podemos ter uma noção dessa base de modelo para construir, certo? Lembrando que não é condicionamento, não é base de bolo. Cada localidade tem que construir um roteiro próprio e um portfólio próprio. Mas é muito importante a gente ter uma ideia base. E também mostrar a cada um como está fazendo a construção, porque pode ajudar os outros também a falar, ah, boa ideia, esse é um ponto importante para evidenciar, esse é um ponto importante para fazer, né? Mas o nosso horário encerrou, acabei que falei bastante. Bom, alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Ou tem mais algum ponto? Sim, rapidinho. Eu tô aqui no Telegram do grupo, eu tô olhando aqui. Aí aqui no Telegram a gente tem modelos, né? Tu falou, né? Sim, tem sim. Tá no núcleo documental. Eu vou colocar inclusive no site. No site das... Eu nunca mexo muito aqui no Telegram, tô meio perdida, mas eu vou procurar. Se você olhar no site das novas construções sociais de aprendizagem e educação, tá lá também. Ah, tá. Lá também. Deixei todos os materiais ali, inclusive... No Instagram tem um link da bio que vai para ele, para o site, não? Tem, não? Tem, no J. Pacheco, 1951, dos Novas Construções Sociais de Aprendizagem e Educação, que esse é voltado às redes de comunidade de aprendizagem e às novas construções sociais de aprendizagem e educação, rede de comunidade de aprendizagem. Esse é para esse foco, aquele é outro foco, tá bom? Ah, a Maria Paula colocou aqui... Ah, vem aí a nova turma de alfabetização humanizada. Agradecida, Maria Paula. Né, sim, a inscrição, inclusive estão abertas as inscrições. Nós vamos trazer também, divulgar, mas são todos muito bem-vindos à alfabetização humanizada, tá? Dos desenvolvimentos potenciais de ser humano. Ela é voluntária, gratuita, aberta a todos, para todas as construções, para nós realmente desenvolvermos humanização. Eu vou
em breve colocar ali na educadora humanizadora, na própria alfabetização humanizada, também vai estar nas novas construções sociais, a chamada para as inscrições. Vai começar em setembro, mas quem quiser já se inscrever e organizar, a gente faz com tempo de antecedência para poder preparar, né? Porque às vezes são muitas pessoas, às vezes são menos pessoas, Sim. a gente tem que organizar os tutores. Ô, Zizi, desculpa, eu não sei se é o fórum para perguntar. Eu acabei de receber um WhatsApp, para além da ponte. É turma fundadora aberta. Não, né? Não, essa construção, ela não está ligada às novas construções sociais de aprendizagem e educação, nem ao J. Pacheco 1951, que é esse desenvolvimento, tá? A gente está desenvolvendo outras construções com relação a esse trabalho, que é um trabalho, aqui é um trabalho mais de rede de comunidade de aprendizagem, rede de humanização, onde tem um trabalho que todos se ajudam, cooperam, constroem juntos. Inclusive, aqui são todos muito bem-vindos a construir juntos e juntas mesmo, sem precisar ter nenhum tipo de valor, dinheiro envolvido nisso. Aqui é para a humanização mesmo, tá bom? Mas eu gostaria de agradecer. Se você for para além da ponte, pode cair. Atenção. Se for para além da ponte, cai no rio, ok? É verdade, Luiz. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos e a todas. Então, uma alegria estarmos juntas e juntos. Então, vou estar fechando por hoje. Próxima semana estamos juntos, vamos trazer os nossos roteiros, hein? Construindo juntos aqui, nós conseguimos avançar muito em humanização. Agradeço. Próxima semana não estarei. Estarei em Paris, está bem? Não posso... Ô, Luiz, manda uma foto, então, Manda uma foto. Faz uma chamada de vídeo da Torre Eiffel para a gente. Está bem, está bem. Agradecida.